Olá, muito boa noite para você. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Entrevista Coletiva aqui na tela da Band Amazonas para Manaus e mais 22 municípios aqui do estado. Eu sou Neto Cavalcante, editor-chefe de jornalismo da emissora, e me acompanham na bancada neste programa de hoje os jornalistas Orestes de Taif, que é repórter aqui da Band Amazonas, e também Flávia Moura, também jornalista do Grupo Bandeirantes de Comunicação. E o nosso convidado no programa de hoje é o deputado federal Sidney Leite, do PSD do Amazonas. Deputado, muito obrigado pela presença aqui na entrevista coletiva, onde nós vamos poder falar um pouco dessa sua carreira, que já passou pelo Executivo Municipal aí do interior do estado, já passou pela Assembleia Legislativa aqui do nosso estado e já teve também experiência no Executivo como secretário, governador, e agora chega ao primeiro mandato de deputado federal. Queria que o senhor falasse um pouco dessas nuances, das diferenças de cada mandato, como é que funciona cada poder e dessa experiência nova de estar aí há mais de 10 meses como deputado federal representando o Amazonas em Brasília. Boa noite, Neto, e obrigado pela oportunidade. Primeiro dizer que é uma mudança muito grande. Eu sou do interior, sou do município de Maués, passei minha infância e boa parte da minha juventude lá. Mas muito cedo, em função de política estudantil, eu entrei na política. E muito jovem fui vice-prefeito e aos 25 anos eu já era prefeito da minha terra. E fui prefeito 3 vezes, presidi a Associação de Municípios por 2 vezes, tive a oportunidade de ser 4 vezes secretário de Estado, Destaco aí a Secretaria de Agricultura, como também a Casa Civil do Governo. Fui secretário no município de Manaus, implantei 2 programas que eu tenho muito carinho, é o Bolsa Universidade, que hoje tem próximo de 100 mil jovens de Manaus que ingressaram na universidade graças a esse programa, e o outro foi um banco de microcrédito, um banco popular, baseado numa experiência que eu ainda, como prefeito, copiei de Santo André, que o então prefeito Celso Daniel trouxe essa experiência de Bangladesh, que é uma experiência exitosa, e eu consegui implantar aqui. E aí, não era muito minha vocação, me elegi deputado estadual, conseguimos fazer um bom trabalho e me elegi deputado federal. Nós temos hoje uma pauta importante. Por quê? Porque é uma pressão social, e eu não diria só de quem está na pobreza, a desigualdade no Brasil nunca teve tão grande, mas é necessário que o Estado brasileiro atrapalhe menos e ajude mais no desenvolvimento e na correção de distorção e desvios, certo? E muitas vezes o debate e a discussão, eles são tendenciosos, porque veja bem uma coisa, o mesmo segmento que vai para a Avenida Atlântica no Rio de Janeiro dizer que nós temos que preservar a Amazônia, é o mesmo segmento que muitas vezes é contrário à Zona Franca de Manaus, certo? Então a gente vê que o modelo Zona Franca inibe o desmatamento e inibe a queimada, mas nem por isso nós conseguimos virar o jogo no que diz respeito à pobreza, Nós ainda temos aí mais de 45% da população na pobreza e, lamentavelmente, mais de 13% da população no nosso estado está na extrema pobreza. Pessoas que almoçam e não sabem se janta, toma café e não sabe se almoça e janta. E isso é lamentável. Nós temos um dos piores indicadores de saneamento básico, e destaco a cidade de Manaus. Nós temos aqui mais de 430 mil pessoas em Manaus que não têm habitação própria. Certo? Ou seja, falta uma política de habitação para a cidade de Manaus, e esse é um desafio que a gente tem enfrentado no Congresso, no sentido de quê? De que os recursos possam chegar aqui, não só no Amazonas, mas no norte do Brasil. E levando em consideração uma coisa que eu tenho defendido, eu tenho até projetos de lei, tanto no que diz respeito à merenda escolar e o transporte escolar, para você ter uma ideia, o valor per capita da merenda escolar dia no Brasil, em média, porque você tem uma diferença da pré-escola e do aluno indígena, mas é em média de 36 centavos. Aí eu pergunto, o que você compra com 36 centavos lá em São Gabriel da Cachoeira? Ou em Atalaia do Norte, ou Itamaraty, ou mesmo aqui em Manaus? Aqui em Manaus se compra muito pouco, Mas em outras regiões o custo de vida é mais barato e não tem o custo amazônico, certo? É só pegar a diferença de preço de combustível no nosso estado e as dimensões. São 1,5 milhão de quilômetros quadrados. A Amazônia são mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. Então, não dá para praticar o mesmo valor lá no sul e no sudeste e praticar aqui e no nordeste, e aonde você tem um nível de pobreza muito grande. A mesma coisa no transporte escolar. Tem crianças e adolescentes no nosso estado que passam 4 horas dentro de um barco, 2 horas indo e 2 horas voltando para estudar. Passa mais tempo dentro de um barco do que efetivamente tendo aula.
Ou seja, esse custo é um custo que não está agregado nas políticas públicas do Brasil. O governo do Estado e as prefeituras do interior, que precisam do transporte escolar, elas pagam mais do que a União passa. Absorvem esse custo. Absorve esse custo, porque senão não tem merenda escolar, porque senão não tem o transporte escolar. Então, essa é uma realidade que não é afeita ao estado do Amazonas. Nós sofremos mais, mas é afeita a todos os estados do norte do Brasil. Então, a gente vive esse grande desafio, né? Uma região rica, né, com potencial de produtos madeireiros, não madeireiros, imensos potencial na questão mineral. O nosso estado é um exemplo disso, mas que nós precisamos ter logística, infraestrutura, trazer investimento, né? Você vê esse encontro do BRICS, né? A gente fica animado, né, quando a China disponibiliza 100 bilhões para o Brasil, mas nós precisamos ter uma legislação compatível com a Amazônia, uma legislação ambiental transparente e clara, certo? E segurança jurídica, porque senão o investidor não vem para cá. Essa é uma realidade. Nós já temos o caminho, deputado, para conseguir fazer com que essa nossa riqueza que está aqui sobre o nosso solo, sobre o nosso solo, fique aqui com quem é da terra, porque a gente vive essa expectativa, recurso do BRICS, recurso do petróleo do pré-sal, mas e quando chega esse recurso, a gente tem os bons caminhos a investir? É a tal da internalização do dinheiro. Como é que faz para internalizar? Eu vejo que nós temos dois desafios. Eu até tive a oportunidade, nós estávamos numa reunião, inclusive o governador estava, fruto de uma conversa que nós tivemos com o ministro Ricardo Salles, e eu insisti nisso, que era para a gente tratar da questão das unidades de conservação no sul do Amazonas e do licenciamento da BR-319. E do nada, o presidente Bolsonaro fez uma visita para o ministro. E eu aproveitei e disse assim para ele o seguinte: o que acontece hoje? O Neto tem interesse numa exploração mineral no município de Novo Aripuanã. Tu vai lá e requer aquela lava de pesquisa. Tu pode não ter um centavo para investir, não tem diagnóstico, não tem estudo, mas tu fica com aquela autorização. E tu fica com aquela autorização e vai renovando. Enquanto quem tem interesse, quem pode investir, não consegue chegar. Então, eu estou dando um exemplo, é lógico que eu estou dando um exemplo simplório, certo? Mas nós precisamos avançar na legislação da exploração mineral. Isso é um caso. O outro caso é a questão do petróleo. Por quê? Porque você tem o monopólio da Petrobras. Então, eu vou dar um dado. Mesmo na bacia de Urucu, os poços hoje existentes lá no município de Quari, nós precisamos fazer manutenção. Só que a manutenção de um poço desse é muito caro, certo? E precisa de investimento. E aí a internacionalização, quando você diz que quer internar esse recurso, ele virá a partir do momento da legislação clara. Agora, qual é o papel dos governos e nosso? Além de avançar na legislação, é dar logística e infraestrutura, né? No sentido de permitir isso. Você veja bem o seguinte, a questão do potássio. Né? Se o Amazonas conseguir explorar esse potássio com o grupo canadense e parte dos sócios aqui, nós vamos exportar potássio para grande parte do Brasil, porque a gente importa potássio principalmente da Rússia. E o potássio é um produto que é muito utilizado na agricultura, certo? O Brasil importa enquanto o Amazonas poderia estar exportando. Vou lhe dar aqui 2 números. Só para implantar essa estrutura para exploração de potássio geraria em torno de 4.000 ocupações em Autazes. E depois ficaria numa média de 2.000 pessoas trabalhando. Ou seja, é uma revolução naquela região. Aí tem uma questão indígena e está parado na Justiça Federal. Então, nós não temos essa garantia de segurança jurídica para o investidor, porque ninguém vai colocar capital levando-se em consideração, não, dá um problema ambiental, suspende, tem um outro tipo de problema, suspende. Se a legislação não for clara e transparente na questão da celeridade dos processos com os governos, a gente não consegue esse investimento, certo? Agora, hoje você tem tecnologia, por quê? O que é ruim na questão da exploração mineral, que as pessoas ficam com medo? A ideia não é ter garimpo, a ideia é você explorar com tecnologia, com baixo impacto ambiental, certo? E agregando renda e agregando ocupação de mão de obra, entendeu? O nosso estado é muito rico, agora a gente, em relação ao vizinho estado do Pará, a gente praticamente não explora quase nada. Então, nós precisamos avançar nessa direção, esse é um tema importante, e também rever a questão tributária, porque senão, vejamos, o tributo fica concentrado na União. Nós precisamos também que esse tributo seja valorizado no município. É isso que eu particularmente defendo. Agora,
não dá para ter isso e acontece dentro dos garimpos. Por exemplo, no Madeira, se lutou muito para resolver o problema do licenciamento ambiental. A Secretaria do Estado do Meio Ambiente concedeu o licenciamento. Aí as ONGs denunciaram o Ministério Público, desautorizou o licenciamento. Mas o que é que acontece? Estão explorando lá, ilegalmente. Aí não tem imposto nenhum. Esse ouro, parte dele é legalizado aqui na Amazônia e parte dele vai para a Colômbia e ainda ajuda a lavar dinheiro do narcotráfico. Não dos garimpeiros, mas dele lá. Então, não soma-se nada. Nós precisamos chegar a um bom termo. Por quê? Porque essa questão de dizer, não, nós vamos criar uma unidade de conservação e vai inibir o desmatamento. Vou lhe dar um exemplo. Estamos falando de garimpo. No meu município, em Maués, tem um garimpo dentro de uma unidade de conservação federal. E que já foi denunciado N vezes, mas que ninguém toma providência. Então, isso não é um exemplo, certo? Acho que eu vejo bem o seguinte, eu não vejo incompatibilidade em desenvolvimento econômico e conservação. A incompatibilidade há. Nós não vamos conseguir conservar a floresta e o meio ambiente com a miséria e a pobreza das pessoas. Isso sim, porque elas se tornam mais fáceis sucessivamente no sentido da dificuldade que as pessoas estão vivendo e na busca da expectativa de ter uma vida melhor. Eu ia falar disso, dessa incompatibilidade ou compatibilidade, porque o senhor, logo na primeira fala, defendeu a questão da Zona Franca de Manaus e o senhor pertence à bancada ruralista lá no Congresso. Mas eu vou deixar um pouco desse assunto para o nosso segundo bloco. O primeiro bloco aqui do Entrevista Coletiva está chegando ao final, então depois do intervalo a gente continua aqui essa conversa com o deputado federal Sidney Leite, do PSD do Amazonas. De volta com o programa Entrevista Coletiva aqui na tela da Band Amazonas, recebendo o deputado federal Sidney Leite, do PSD do Amazonas. Já discorremos aqui um pouco nesse primeiro bloco do Entrevista Coletiva sobre a situação em Brasília, a situação de como gerar riqueza aqui dentro para o Amazonas, para que isso, inclusive, o governador do estado tem batido muito nessa tecla quando vai lá fora, nos seus discursos. Mas eu queria que o senhor falasse um pouco dentro, falei também que o senhor participa da bancada ruralista lá dentro do Congresso. Queria que o senhor falasse um pouco, então discorresse um pouco das comissões do qual o senhor participa e as bandeiras que o senhor tem levantado nesses primeiros meses de mandato. Primeiro, Neto, é importante dizer o seguinte, a grande vocação, né, do interior do nosso estado, em grande maioria dos municípios, é a agropecuária, certo? Só que o grande volume de pessoas ligadas à agropecuária no nosso estado são pequenos produtores. Eu sou membro da bancada ruralista, sou o primeiro e único deputado da história do Amazonas ligado à bancada ruralista, mas defendo desmatamento ilegal zero. Por quê? Porque, inclusive, eu tive uma reunião semana que passou com a segunda pessoa do Ministério da Agricultura, que é o Marcos Monte, secretário executivo. O que eu fui conversar com ele? Que parte deste recurso, oriundo da Lava Jato, que serão aplicados para que possa conter o desmatamento e as queimadas, que estes recursos possam ser utilizados em grande parte para a regularização fundiária. Porque senão, vejamos, se você tem uma propriedade no Amazonas ou qualquer estado da região, você só pode desmatar 20%, mas tu é responsável por 100% da terra, certo? Aonde que acontece muito problema de queimada? Quando a terra é devoluta, quando a terra não tem dono, certo? Porque naquelas áreas você tem um responsável, tem um CPF. A outra questão que caminham para e passo a isso, uma é o zoneamento econômico e ecológico, para que os governos possam dizer, olha, aqui tem vocação para isso, aqui tem vocação para Y. Não, aqui dá para trabalhar mais a questão mineral, não, aqui a gente pode reforçar uma agricultura de larga escala. Aí eu já me refiro não só ao estado do Amazonas, mas à Amazônia como um todo. E, paralelo a isso, a realização do CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, que ele vai lá e diz o seguinte, não, o Sidney tem uma área, né, de 500 hectares e esta é a área efetivamente dele. Ele desmatou tanto, se eu desmatei a mais dos 20%, que na nossa região é muito pouco em relação a isso, a grande maioria dos produtores não desmata sequer 5%, certo? E aí você ter um trabalho de assistência técnica, para que você possa fazer a adoção de tecnologia, aumentar a produção com baixo impacto ambiental. Agora, veja bem o seguinte, tem coisas que não dá para entender, né?
A Secretaria Estadual de Meio Ambiente, ela está dificultando para que os pequenos produtores produzam, certo? Exigindo uma série de licenciamentos. Veja bem o seguinte, tem um programa, inclusive, que eu tive a oportunidade de criar, que é um programa de mecanização. O Estado financia, fomenta 85% e o produtor entra com 15%. Qual é a grande diferença? Né? E isso eu coloquei, inclusive, numa discussão lá da Comissão de Mudanças Climáticas do Congresso, a qual eu tenho assento, que os produtores do nosso estado e da região, para plantar mandioca, todo ano eles derrubam e queimam. Não é para queimar a floresta, é para plantar, certo? Se você mecanizar, não tem queima. E diferente do que acontece todos os anos, ele não vai precisar derrubar outras áreas, ele vai poder plantar na mesma área. E produzir 3 vezes mais do que ele produz hoje. E com uma grande diferença. Ele passa de 4 a 6 meses para derrubar, queimar e preparar a área, que é um trabalho de extremo sacrifício. Até porque quando queima inicialmente, o sódio ali da cinza é muito bom, mas depois estraga a terra. Com certeza, entendeu? Então, o que a gente precisa é a adoção de tecnologia. Não só para o Amazonas, mas para a região. E ter um projeto para isso, certo? Então, veja bem o seguinte, por isso que eu digo que não há essa dicotomia. Nós não precisamos avançar no desmatamento no Amazonas para aumentar a nossa produção. Nós precisamos aproveitar bem a terra, nós precisamos aproveitar bem os espaços, nós precisamos investir em tecnologia, certo? E se nós fizermos a regularização fundiária, principalmente no sul do Amazonas, por quê? Porque você tem a pressão Rondônia, Mato Grosso e tem a pressão do estado vizinho do Pará, né? Porque é a última fronteira agrícola do país, porque pulou, foi para Roraima, mas o Amazonas ficou intacto. Então, se você resolve isso, ir lá na divisa com Acre, faz o programa de regularização fundiária, o zoneamento econômico e ecológico, você dá sustentabilidade, porque não é da nossa vocação, dos amazonenses, o desmatamento, certo? E nós temos, para concluir, lá na região de Humaitá, nós temos ali em torno de mais de 600 mil hectares de campo natural, que 250 são extremamente viáveis para a produção agrícola em escala, que é o único local do Amazonas que permitiu isso. O resto não vai permitir. Nós vamos ter áreas concentradas numa atividade, numa cultura, para que a gente possa produzir. Agora, aí vai todo um conjunto para que estes projetos tenham viabilidade econômica. Deputado, o senhor já falou de como a gente precisa explorar a parte mineral. O senhor está falando por experiência própria, por ter sido secretário de produção rural, falando de como a gente pode gerar riqueza a partir da produção. Mas a gente também tem esse grande volume de terras. E aí tem cultura que não se adequa a uma determinada região do Amazonas. Como é que o senhor pensa, por exemplo, incentivar determinadas culturas em determinadas regiões? Como é que se faz para gerar emprego e renda a partir de uma determinada cultura ali, de mandioca? Aquela região só produz mandioca, mas pode produzir, por exemplo, guaraná? Como que se faz? Primeiro, a sua pergunta ela é muito inteligente, que tem determinadas culturas que nós não vamos conseguir implantar no Amazonas, porque precisa de grande escala. E até economicamente ela é inviável. Você não vai desmatar a floresta para plantar cana-de-açúcar, certo? Porque você vai precisar de uma larga escala para produzir açúcar em escala, um exemplo, certo? Mas nós podemos fazer, a partir de pequenas áreas, por exemplo, Manaus, né, apesar de vir ovos de fora, Manaus é autossustentável na produção de ovos. O Amazonas é o 5º maior produtor de ovos de galinha do Brasil, certo? Nós temos muito a avançar na questão da piscicultura, de criação de outros animais, frango de corte, fruticultura, que nós temos um campo muito aberto, e culturas como guaraná, cacau, né, que tem um valor agregado. O cacau da Amazônia tem um valor agregado muito grande, por ser considerado um chocolate de melhor qualidade. O guaraná, o grande problema é que o Amazonas produz muito pouco. O mercado quer, mas quer em escala. O mercado não quer comprar 1.000 toneladas. O mercado quer muito mais. A Embrapa tinha até um esforço para criar um corredor aqui em Manaus, onde essa produção ficasse mais próxima aqui da capital, já que a produção de Maués é praticamente toda já comprada, ela já tem um destino certo. A grande maioria tem um destino. Então, veja bem uma coisa, nós não temos aí que inventar a roda, né? Nós temos uma vocação, certo? Então, o que nós precisamos é trabalhar com essas culturas, né? E veja bem o seguinte, a cultura popular, o homem do campo, ele vai se adequando. Então, você, por exemplo, pega abacaxi.
Você tem os locais que se produz abacaxi no Amazonas. Você tem a região de Itacoatiara, no Novo Remanso, e tem uma parte aqui no entorno de Manaus, certo? E é um abacaxi de excelente qualidade. O que nós precisamos fazer? Precisamos desenvolver tecnologia para que a gente possa levar esse abacaxi para fora e aumentar a área cultivada. Estou aqui dando um exemplo. Mas a gente ainda tem condições de expandir muito o setor produtivo no estado e que, com certeza, isso diminui o fluxo de pessoas que migram do interior para a capital, na busca de trabalho, de ocupação de mão de obra, e melhoraria muito a vida no interior do nosso estado. Deputado, agora eu vou pedir para a gente trocar de assunto rapidinho, para eu lhe fazer o seguinte questionamento. O senhor assumiu agora deputado federal, pretende seguir até o fim, ou o senhor tem a intenção aí de talvez assumir a prefeitura de Maués? Não, deixa eu lhe dizer o seguinte, eu não sou candidato a prefeito de Maués, isso eu lhe garanto, né? Até porque eu busco, ao longo do tempo, ajudar a minha terra, tenho muito carinho, mas hoje eu tenho um compromisso a nível estadual, a nível macro, né? Tenho carinho por Maués como por todos os demais municípios do interior do estado, isso não está nos meus planos. Não está nos planos de disputar eleição. Apesar de que muitas vezes eu sou questionado pelo seguinte, o meu partido, o PSD, terá candidato a prefeito de Manaus, como terá candidato a prefeito em boa parte dos municípios do interior, né? Nós vamos ter aí um volume que nós vamos chegar aí ao entendimento, né, de quantos municípios nós vamos disputar a eleição. Até porque, veja o seguinte, de forma correta, a legislação acabou com a coligação proporcional, certo? E isso, forçosamente, vai diminuir o número de partidos, porque vai diminuindo a representatividade no Congresso Nacional, certo? Então, por quê? Porque hoje nós temos muito partido no Brasil e nós não precisamos disso. E o esforço dos partidos lançarem também candidatos majoritários também. E o outro desafio... O senhor disse que o PSD vai ter candidato à Prefeitura de Manaus. Já tem um nome consenso? Não, eu vi que o deputado Josué Neto, que é do seu partido, presidente da Assembleia Legislativa, retirou o nome dessa pré-disputa. Pois é, o deputado Josué Neto é um bom nome, uma pessoa muito ligada à cidade de Manaus. Mas o partido tem outros quadros, né? E nós vamos insistir nisso, porque eu disse, é uma questão de projeto. Você pode citar alguns nomes só para a gente posicionar? Né? No sentido de que a gente possa fortalecer o partido, porque senão, os partidos que não tiverem candidato, nós temos disparada a maior cidade do estado do Amazonas. E a eleição para a Prefeitura de Manaus, ela é um balizador e um indicativo, inclusive, para as eleições futuras. Nós temos o deputado Ricardo Nicolau, certo? Que é um bom quadro e um bom nome. Tem outros quadros que eu não vou citar em função de não expor, mas gente ligada ao empresariado. Ou seja, nós não teremos problema de nome para aumentar a participação do partido na inserção municipal. O presidente Omar Aziz, ele ventila alguma possibilidade? A última vez que eu conversei com ele, não tem interesse em disputar a eleição municipal. Como é que está? O senhor tem experiência já como prefeito, agora deputado federal. Na sua avaliação, o que rende mais? O executivo, o legislativo, qual é? Eu acho que é muito de vocação, né? Eu te confesso qual é a sua? A minha vocação é executivo, porque o parlamento, né? Você apresenta um projeto de lei, até você aprovar, e muitas vezes não aprova, você leva um longo espaço, né? Por exemplo, eu estava lendo, essa semana que passou, uma matéria dizendo quanto a Assembleia vai ter de emenda impositiva. Eu fui deputado durante 8 anos e até hoje o governo não paga as emendas de deputado. Não conseguiu vingar as emendas. Entendeu? Ela é impositiva, mas não paga. Então, veja bem o seguinte, você fica muito ali querendo fazer, né? Eu me sentia não à vontade de ficar apresentando 300 projetos de lei, porque a gente já tem lei para tudo, né? O nosso problema não é lei, é a aplicação correta dos recursos, né? Melhorar o déficit fiscal, porque os poderes, seja a União, estados e municípios, estão gastando muito e mal. Você vê o seguinte, a União só tem 20 bilhões para investimento no ano que vem. É muito pouco, para o Brasil todo é quase nada, certo? Então, nós precisamos da reforma tributária, mas o Estado, quando eu digo Estado, eu estou falando da União, estou falando dos governos estaduais e dos municípios, precisam melhorar os gastos. Deputado, justamente em cima disso, deputado, eu gostaria de perguntar, por exemplo, assim, o senhor preside comissões importantes na Câmara Federal, inclusive a Câmara, ela estuda ali a possibilidade da substituição dos tributos, né, ICMS, IPI, PIS, COFINS, e qual é a sua avaliação em cima disso? Olha, eu hoje tenho uma comissão na Câmara, né,
que está discutindo a reforma tributária a partir de uma concepção do Bernardo Api e um grupo, né? Essa proposta foi apresentada pelo deputado Baleia Rossi, do MDB. E veja bem o seguinte, ela simplifica o tributo. Ela vai juntar 5 tributos federais, o ICMS e o ISS, certo? Só que veja bem o seguinte, do ponto da simplificação e de você tirar esse cipoal tributário que tem no país, ela é muito boa, certo? Hoje uma grande empresa, ela passa 2.000 horas calculando como pagar o imposto, certo? Fora inúmeras normas e portarias que a Receita Federal baixa. Então, nós precisamos criar um ambiente de negócio, que nós falamos lá atrás, que permita as pessoas empreenderem e aumentar o investimento e diminuir esse gasto com a burocracia. Agora, veja bem o seguinte, tanto a proposta que está no Senado, que é outra, quanto a proposta que está na Câmara, no meu ponto de vista, elas têm um vício de origem, porque não basta somente você desburocratizar e melhorar o ambiente tributário. Você precisa mudar o modelo da Receita. Porque o que acontece hoje? Onde é que está o imposto hoje? Está no consumo. E quem consome? Quem consome é a classe baixa do Brasil, o trabalhador, que é a grande maioria, certo? 80% no Brasil, 80% das pessoas que estão no mercado de trabalho ganham menos de R$2.000, certo? E você tributa o consumo. E eu cito até um exemplo, porque o número é similar. Tá, o nosso tempo está finalizando, eu peço que o senhor... Não, vou citar esse exemplo. Nos Estados Unidos, 48% é tributado na renda. Nós temos que tributar o capital, nós temos que tributar a propriedade e deixar o consumo livre para que o comércio possa vender e a indústria produzir mais. E a população de baixa renda poder consumir mais, como todo o restante do povo brasileiro. Deputado federal Sidney Leite, do PSD do Amazonas, queria agradecer, o nosso tempo chegou ao fim, agradecer a Flávia Moura, Orestes de Taif, deixar já o convite para o senhor participar, voltar aqui à Band Amazonas para a gente tratar mais de assuntos que são de interesse da população. Tenho certeza que quem está em casa ficou muito interessado em saber um pouco mais do que está sendo tratado aí pelo Congresso, nossos políticos. Muito obrigado pela presença. Obrigado. O Entrevista Coletiva fica por aqui. No próximo domingo teremos mais jornalistas convidados e mais um entrevistado especial aqui para discorrer sobre os assuntos do nosso Amazonas. Até lá!